Olá pessoal, nós estamos aqui de volta hoje, já recebemos as primeiras perguntas no nosso canal e vamos estar aqui respondendo a essas perguntas que já nos foram enviadas. A primeira pergunta veio da Eunice, lá da Espanha. Falou assim: olá Elton, acabo de ver o teu canal no YouTube e tenho uma pergunta. É a seguinte: a Bíblia proíbe um homem de casar com mais de uma mulher? A base do que ela está colocando é pelo fato de aparecer no Antigo Testamento alguns patriarcas casando com mais de uma. Mas a gente tem que primeiro analisar que isso não era o fato comum, né? Abraão foi casado com Sara e o caso dele, vamos dizer assim, com Agar, foi uma tentativa de tentar apressar uma promessa de Deus. Então, não era o plano de Deus que ele tivesse mais de uma mulher. Isaac só teve Rebeca. E Jacó, a ideia dele era se casar só com Raquel. O casamento de Jacó com Lia foi uma coisa arranjada pelo sogro. Então a ideia de Jacó era casar somente com Raquel. Então isso não era a ideia. Agora, se a gente chegar no Novo Testamento, a gente vê em Timóteo a proibição de que o pastor ou o diácono tenha mais de uma mulher. Mas dá essa impressão, então, que todos os outros, então, que não forem pastores e diáconos, poderiam, então, ter mais de uma mulher. Mas se nós formos em Mateus capítulo 19, a gente percebe o seguinte: quando Jesus é questionado a respeito de divórcio, de casamento, ele não se baseia o casamento, a ética de casamento dele, na ética que havia na lei. Até porque ele próprio afirma que a ética de casamento que havia na lei é baseada no fato de que as pessoas tinham o coração endurecido, por causa da dureza do coração. Mas Jesus vai buscar lá no Éden, lá no princípio, a ética. Ele diz assim: não foi assim desde o princípio. Aí quando Jesus vai estabelecer então a ética de casamento, ele diz: no princípio, Deus disse: deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe e se unirá à mulher e não às mulheres. E serão os dois e não 3, 4, uma só carne. Portanto, o que a Bíblia estabelece é que o homem só se case uma vez ou tem apenas uma mulher. A poligamia não é um princípio bíblico e, embora exista no Antigo Testamento, mais por causa de situações extremas, por causa de dureza de coração. Mas a ética do princípio, a ética do Éden, a ética que Jesus evocou em relação ao casamento é: deixará o homem a casa de seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e serão os dois uma só carne. Tá, ótimo. Próxima pergunta. Diego Napoli mandou a seguinte pergunta: como Caim mudou para outra vila se a população humana ainda não havia se dispersado o suficiente? Bom, essa aí é uma discussão bastante interessante, né? Nós vamos então lá no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, ele vai dizer: Bereshit bara Elohim. Então, a Bíblia começa com: no princípio, criou Deus, utilizando o verbo bará, que pode, e biblicamente ele tem muito esse significado de criar do nada. Essa expressão criar do nada, o verbo bará, ele no capítulo 1 de Gênesis, ele vai aparecer novamente na criação de algumas espécies de animais ou na criação do homem. Ou seja, o homem criado em Gênesis 1, versos 26 e 27, é o homem criado pelo verbo bará, ou então feito sem matéria pré-existente, feito pela palavra de Deus direta. Ali Deus criou homem e mulher, possivelmente, ou dentro do que a gente vê no contexto, criados ao mesmo tempo. E além disso, né, aquele ser humano de Gênesis 1, 26 e 27, ele vai receber ordens de Deus em relação a toda a terra. Já o homem de Gênesis 2,
ele vai então ser criado, ou não formado de matéria existente, ele é formado de matéria existente, não formado, criado sem matéria existente. É criado primeiro o homem, depois a mulher, e recebe ordens diretamente em relação ao jardim. O que leva a crer nisso aí é que nós temos na Bíblia, em Gênesis 1, 26, 27 e Gênesis 2, dois momentos diferentes, dois seres humanos diferentes. Isso, inclusive, confirma algumas teses científicas que mostram que antes da nossa espécie, que estaria na Terra aí, talvez no máximo uns 10 mil anos, outra espécie de seres humanos já existiu. Bom, então o que eu estou defendendo aqui? O que eu estou colocando aqui? Que na realidade nós temos uma criação em Gênesis 1, 26, 27 e a formação do homem em Gênesis 2. E que são momentos diferentes, espécies diferentes. Assim, quando Caim mata Abel e vai se mudar para outro lugar e fala que ele vai andar errante na face da terra e se alguém encontrá-lo, poderia matá-lo, a ideia que fica é quem poderia encontrá-lo e matá-lo se só existia a família dele. Mas na realidade essa outra espécie humana já existia na terra, já estava espalhada na terra, e Caim então vai viver junto com essa outra espécie humana e é protegido então pela marca que Deus faz na vida dele. Tá, próxima pergunta. Jesus desceu ao inferno? Essa é uma questão interessante, né? Por exemplo, o teólogo Anne Gruden, ele vai colocar isso em dúvida, essa descida de Jesus no inferno. Inclusive, ele vai trabalhar aí com o credo dos apóstolos. O que é o credo dos apóstolos? Que hoje, de alguma forma, virou uma reza. Mas na realidade, o credo dos apóstolos é uma confissão de fé cristã da igreja primitiva. E nessa confissão diz que Jesus desceu ao inferno. A questão é, o que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia dá a entender realmente que há essa descida de Jesus no inferno para pregar para os espíritos em cadeias. E isso é claro, a Bíblia está dizendo que Jesus foi ao inferno e pregou os espíritos em cadeia, trabalhando inclusive com pessoas que existiam em relação ao dilúvio. Então não há dúvida de que Jesus desceu ao inferno. A Bíblia afirma isso, não há essa dúvida. A questão é, o que Jesus foi fazer lá? Aí quando diz pregar os espíritos em cadeias, a palavra kurisen, do grego, a dúvida que fica é se esses espíritos, quer dizer, só ouviram uma proclamação da vitória de Jesus, ou se realmente tiveram alguma oportunidade de ser salvo. Isso a Bíblia não diz, então nós não podemos afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas a Bíblia não deixa dúvida de que Jesus desceu ao inferno e pregou os espíritos em cadeia. Então é isso, galera. Aqui nós respondemos então as 3 primeiras perguntas. Já tem mais perguntas para serem respondidas, serão respondidas nos próximos vídeos. E nós estamos aguardando a sua pergunta, a sua dúvida teológica, a sua dúvida nas escrituras. É só deixar um comentário aí no próprio YouTube, ou você manda para a gente uma mensagem no nosso e-mail, ministériojustiquepoder@gmail.com, ou através do nosso Instagram, @ministério.justiquepoder. E deixa aí a sua like e se inscreva no nosso canal, você estará sempre recebendo as nossas mensagens.